Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim, Jerusalém, uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, com aqueles também que estão ao alcance da nossa transmissão, nossos amigos, nossos familiares. Que Deus esteja abençoando a todos nesse momento. Hoje nós temos uma outra reflexão e desta feita nós estaremos observando o texto da Epístola de Tiago, no capítulo 1, versículos 2 a 4, nós estaremos lendo para nossa reflexão na noite de hoje. E ele nos diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esse é o texto da Epístola de Tiago, que tivemos oportunidade de ler nesse momento e que servirá de base para nossa reflexão nesta noite. Irmãos, a Epístola de Tiago, ela muito provavelmente foi escrita no ano 44 depois de Cristo, quando se dá o início da primeira perseguição aos cristãos, chamado de diáspora ou dispersão. O relato de Tiago acerca do sofrimento que aqueles irmãos tiveram refere-se às muitas perseguições que a igreja sofreu no seu tempo e haverá de sofrer certamente ao longo da sua trajetória até a volta de Cristo. O sofrimento que a igreja teve no primeiro século da era cristã foi um tempo extremamente difícil e conturbado para aqueles irmãos que iniciaram a expansão do Evangelho após a ascensão de Cristo. Cristãos eram expulsos das suas cidades, perdiam seus bens, muitos eram mortos e a maioria saía pelo mundo sem ter um rumo certo. Há crentes, irmãos, que pensam que Deus tem que isentá-los de provações e de dificuldades pelo fato de se tornarem cristãos. E no versículo 2, Tiago fala dos irmãos que estavam sendo perseguidos e provados por causa da sua fé em Cristo. Eles enfrentaram várias provações. Essa é a principal provação do servo de Deus, qual seja o seu compromisso com Cristo. Mas não é apenas isso. O próprio Tiago, ele, na sua própria carta, ele vai mostrar outras situações que acabam gerando sofrimentos para o povo de Deus, para a pessoa comum e para o povo de Deus também, que não está isento dessas dificuldades, dessas provações e desses sofrimentos. Ele trata, no capítulo 1, verso 9, de dificuldades econômicas, de problemas difíceis na vida. Ele vai dizer aqui no versículo 9 o seguinte: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, ou seja, aquele que tem dificuldades na vida. Essas dificuldades podem ser econômico-financeiras, dificuldades materiais. Ele fala também de dificuldades sociais, dificuldades que são mostradas aqui no versículo 6 do capítulo 2. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Ele fala ainda de dificuldades com a saúde. Ele vai falar lá no capítulo 5, versículo 14, a primeira parte, mas ele vai dizer: está entre vós alguém doente?
chame os presbíteros da igreja, ou seja, ele reconhece que há dificuldades na área da saúde, as pessoas adoecem, as pessoas têm sofrimentos nessa área. Hoje, irmãos, estamos enfrentando um outro tipo de sofrimento que já tivemos a oportunidade de ver outras vezes no mundo, como a gripe suína, como outras pestes, né? E aqui nós estamos vivendo hoje a questão do coronavírus. Com isso, nós temos irmãos já enfrentando dificuldades na área de emprego, dificuldades econômicas, enfrentando necessidades mesmo de outras questões materiais, e muitas delas que são demandadas por causa dessa questão do coronavírus. Outros sofrimentos, naturalmente, acontecerão ao longo da vida, né? Este não é o último, né? Não é o único, né? E não será o último. Já tivemos dificuldades outras ao longo do tempo, estamos tendo essa agora e vamos ter outras dificuldades ainda ao longo da vida, né? Diante dessas questões todas, nós tiramos lições. Há lições a serem aprendidas a partir da questão que estamos vivenciando hoje no Brasil e no mundo com essa pandemia, e outras questões que já tivemos oportunidade de enfrentar na vida e que certamente ainda enfrentaremos, né? O que nós podemos, irmãos, aprender dessa situação à luz do texto que nós acabamos de ler? Nós aprendemos algumas questões aqui, algumas delas. A primeira, nós aprendemos que a fé cristã, ela não nos isenta das provações, tá? A história de todos os tempos e ainda hoje mostra que a fé cristã não é uma apólice de seguro contra as provações, contra os sofrimentos de qualquer ordem. Perseguições por causa da nossa fé, nós temos muitas vezes experimentado isso, muitas vezes os discípulos enfrentaram, né, e de forma muito mais profunda do que as que nós enfrentamos aqui no Brasil, aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro. Hoje, a igreja perseguida sofre demais, né, espalhada pelo mundo, até mesmo atrocidades que levam os missionários à morte. Nós temos epidemias, nós temos enchentes, né, no nosso tempo, na nossa cidade, no Brasil, quantas vezes desmoronamento, chuvas torrenciais, doenças graves e tantas outras coisas temos tido e temos tomado ciência e às vezes muitos de nossos irmãos enfrentado, né, na nossa geração. Certamente que a fé cristã, ela não nos isenta, né, dessas questões. Então nós aprendemos essa primeira lição. Uma segunda lição que nós aprendemos é que as provações, elas são variadas, tá? O termo várias, que aparece aí no versículo 2, significa que há provações brandas, né? Há provações que são provações leves, que nós suportamos, e há provações severas, como essa pandemia, há provações que passamos sem gemer, e há provações que arrancam lágrimas dos nossos olhos, dos olhos das pessoas, dos olhos dos crentes, dos olhos dos nossos familiares. São sofrimentos que demandam choro, que demandam muitas lutas na vida de tantas pessoas que conhecemos e também daqueles que são servos de Deus, tá? Nós aprendemos então que as provações, elas são múltiplas, elas são várias, e elas podem acontecer das mais diversas formas. Nós aprendemos ainda uma terceira lição, e aqui nós aprendemos que as provações, elas são motivadoras de alegria. Isso pode parecer um paradoxo, não é? Como entender uma situação dessa? Como é que Tiago diz, né, e ele vai falar isso aqui no texto, tá? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, quando Tiago faz essa afirmação, ele não está defendendo aqui o masoquismo, ou seja, o prazer no sofrimento. Não é isso que ele está dizendo e não é isso que ele está ensinando.
né? Existem religiões no mundo que ensinam que nós podemos encontrar a purificação da alma pelo prazer no sofrimento ou através do sofrimento, mas não é isso que Tiago está ensinando. O que ele ensina é que os resultados da provação ou das provações devem produzir grande alegria no coração daquele que é crente, daquele que é servo de Deus. Que resultados são esses? Né? E ele mesmo vai dizer: a confirmação da fé, a perseverança, o aperfeiçoamento e a integridade, quando ele segue na leitura, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ou seja, a confirmação da fé, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Então, não é a alegria como uma finalidade em si mesma, mas é aquilo que ela antevê, é o seu objetivo, é o seu foco, que é a confirmação da fé, a perseverança, o aperfeiçoamento e a integridade. Por isso é que nós podemos tirar lições desse texto e entender as provações como motivadoras de alegria. E ainda, irmãos, nós temos uma quarta lição que aprendemos a partir desse texto, e aqui nós aprendemos no versículo 3, que as provações, elas promovem reflexão. Observem que no início do versículo 3, ele começa dizendo, sabendo que, ou seja, saber é um verbo que envolve perseverança, não é? Que envolve reflexão, que envolve consideração, que envolve pensar, que envolve o refletir. Então, meus irmãos, todas essas questões são questões que envolvem a nossa mente, que falam da nossa reflexão, do nosso pensamento, do nosso entendimento, sabendo que, ou seja, saber, considerar, pensar, refletir, são todos verbos similares e são correlatos. O contrário disso, irmãos, né? A Bíblia diz que é pecado. Ou seja, lá em Provérbios 19, versículo 2, diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Ou seja, o contrário disso, de saber, de considerar, de pensar, de refletir, é pecado. A Bíblia diz que é pecado. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Portanto, irmãos, aqui nós aprendemos a lição de que as provações, elas promovem reflexão, elas nos levam a pensar. E para o crente, isso é muito importante, é muito sugestivo, né? Porque espera-se do crente que ele seja conduzido à reflexão, à consideração, tá? A se envolver com aquilo que ele está passando naquele momento e a tirar lições disso, a entender que Deus tem planos quando nós estamos passando alguma dificuldade, como aqui estamos passando nesse momento. E uma quinta lição, irmãos, nós aprendemos ainda que a provação, ela cumpre os propósitos de Deus, tá? Então nós temos aqui, ainda no versículo 12 do capítulo 1, se observarmos, ele diz assim, versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja, Deus tem um propósito nas provações, ou na provação, né, no singular. Então, nesse texto, nós temos dois propósitos, aqui no versículo 12 do capítulo 1. Dois propósitos. Um para o presente, que ele diz, depois de ser aprovado, esse é para o presente. E para o futuro, nós temos outro objetivo, né? Nós temos outro propósito, e o propósito é receber a coroa da vida. Ou seja, Deus tem propósitos. Quando o povo de Deus
está passando por alguma dificuldade, por algum revés, por algum sofrimento, por alguma provação, por alguma vicissitude. Um para o presente, que é ser aprovado, outro para o futuro, que é receber a coroa da vida. E aqui, meus irmãos, concluindo, nós estejamos firmes, né? Estejamos confiantes, descansemos no cuidado de Deus, descansemos no cuidado do Senhor. Ele tem propósitos santos em tudo o que acontece na vida dos seus eleitos. Nada que acontece na vida dos eleitos, quando esses eleitos são obedientes à vontade de Deus, é desperdiçado. Tudo redunda em bênção, tudo é transformado em bênção, tudo redunda em crescimento e em maturidade cristã. Nós temos ainda um versículo em que Paulo fala aos Efésios, no capítulo 3, verso 13, e ele vai dizer assim: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Ou seja, nós aprendemos, recebemos glória quando nós entendemos as provações, não desfalecemos, entendemos-las como sendo a vontade de Deus, quando sabemos tirar proveito daquelas provações, que Deus tem propósitos santos para aqueles que são seus filhos, são seus eleitos. Que Deus nos abençoe e fiquemos com a parte final que lemos do versículo 12. Ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Portanto, lembrem-se, irmãos, estamos passando por um momento de dificuldades no Brasil e no mundo. Estamos agora recluídos em nossos lares, né? Em isolamento social, mas não estamos estáticos. Devemos aproveitar esse momento para orarmos mais, para lermos mais a palavra de Deus, para tirarmos proveito deste momento que Deus está permitindo estarmos reunidos com as nossas famílias. Que Deus, pois, assim nos abençoe. Amém. Irmãos, gostaria, antes de concluirmos a nossa transmissão com oração, lembrar que amanhã temos uma convocação do nosso presidente nacional, presidente da IPB, reverendo Roberto Brasileiro, de um jejum nacional. Vamos aderir a esse movimento, a essa convocação nacional. Vamos orar amanhã durante todo o dia. Aqueles que tiverem dificuldades por conta da saúde, ou são hipertensos, ou são diabéticos, ou têm outras enfermidades que não podem fazer jejum o dia todo, façam no período da manhã, ou façam depois, durante todo o período da tarde. Façam conforme a necessidade e conforme a possibilidade de cada um, mas vamos aderir a esta convocação. Nós estamos necessitando. O princípio de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil chama a nossa atenção que em caso de epidemias, terremotos, né, e situações como a que estamos vivendo, nós devemos nos reunir com o povo de Deus e devemos orar. Que Deus nos abençoe e que possamos então trabalhar dessa forma a partir de amanhã, que estamos nessa convocação. Nós estaremos orando agora, vamos falar com Deus, os irmãos estarão nos acompanhando em seus lares. Senhor, nós louvamos o Teu nome por este momento em que nos reunimos em espírito, naturalmente, reunidos nas nossas casas, reunidos com os nossos irmãos, reunidos em famílias. Senhor, tem misericórdia de nós e nos abençoe, dá-nos a Tua direção, ajuda-nos para que aproveitemos bem esses momentos, para orarmos mais, para lermos mais a Tua palavra, para estarmos mais juntos com os nossos familiares e desfrutarmos da presença e da companhia de cada um deles.
Abençoa também as nossas autoridades nesse momento, Senhor, em que já temos os primeiros problemas econômicos, de desemprego, de dificuldades, ó Deus, materiais das pessoas, ó Deus, sejam elas crentes ou não, irmãos nossos, mas pedimos, ó Deus, que Tu venhas abençoar as nossas autoridades, que elas sejam sábias, tanto do governo federal, quanto dos governos estaduais, quanto dos municípios. Tem misericórdia das nossas autoridades. Abençoa também as autoridades médicas, ó Deus, aos pesquisadores, os cientistas, para que desenvolvam tratamentos eficazes e até mesmo a produção de uma vacina. Abençoa, Senhor, a estes propósitos. Tem misericórdia, Senhor, do nosso povo. Dá-nos uma noite abençoada de sono. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados irmãos, muito obrigado pela participação juntamente conosco. Deus esteja abençoando a todos e dando a cada um dos irmãos uma abençoada noite de sono neste dia que o Senhor nos dá e nessa noite que o Senhor também nos dá. Que Deus nos abençoe e abençoe os irmãos abundantemente. Amanhã, se o Senhor assim nos permitir, estaremos reunidos e às 19h30, 7h30 da noite. Que Deus os abençoe.